Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque pela infinita misericórdia que o Senhor nos deu a oportunidade de dar a tua palavra. Ó Pai, nós sabemos que é um privilégio, porque vivemos em um país onde podemos ter acesso à tua palavra, não é restrito, não é proibido. Podemos também ter liberdade para reunirmos e cultuarmos. Nós também, Senhor, somos gratos a Ti pela tecnologia que nos une ao estudar a Bíblia, nos faz essa tarefa mais confortável. E, ó Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de, juntamente com os irmãos, compartilhar da Tua palavra com alegria no coração. Todas essas coisas, Senhor, são impossíveis a nós. Por mais simples que elas sejam, e mais complexas que elas sejam e que exijam, nós sabemos que veio das Tuas mãos. Ó Deus, faz-nos reconhecer isso em primeiro lugar, que o Senhor teve misericórdia de nós e amor por nós, a ponto de nós podermos estudar a Tua palavra hoje. E faz-nos, Senhor, também te amar, para que nós possamos, Senhor, amar a palavra do Senhor. E não ser, Senhor, aqui apenas um estudo teológico, mas uma devocional a Ti, com o coração voltado para Ti. Faz isso em nós e nos abençoe, Pai. Conduz, Senhor, aqui o ensino da Tua palavra de maneira adequada, Pai. E que eu possa, Senhor, ministrar de acordo com a verdade contida nelas. Eu imploro isso e, Senhor, me impeça de todo erro. E, se possível, Senhor, abençoe também para que os irmãos possam ajudar também nessa compreensão correta. Isso eu imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós, ao iniciar o estudo do livro de Samuel, a primeira coisa a destacar é o final, né, do livro de Juízes. Então, para a gente poder sintonizar a situação atual de Israel e entender a situação atual para podermos avançar e progredir na história. Então, o último ponto aí do estudo de Juízes da semana passada diz assim, o livro termina dizendo, então aí tem uma citação do próprio livro de Juízes, que é, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, o livro de Juízes encerra afirmando que as coisas que aconteceram foi por causa da falta de um rei em Israel, né? E essas pessoas, né, por causa disso, faziam conforme a lei dos seus próprios corações. Elas eram seus próprios deuses, seus próprios reis, né? E a pergunta que fica para ser respondida em Samuel, porque você vê que o livro de Juízes, de maneira assim interessante, ele não termina ele não tem uma finalização de certa forma boa, né? Porque não termina com ele não termina com uma grande lição de moral, né? Ele não termina com uma grande observação para nós, nos apontando para uma... Não termina solucionando o problema de Juízes, né? Não termina solucionando o problema de Juízes. Então, a gente fica uma pergunta, assim, quando o livro termina. A pergunta na verdade, nós precisamos, o que falta para nós é um rei? É apenas um rei? O que falta para nós? É apenas um rei? E eu vou dar essa resposta, apesar dos irmãos também poderem compartilhar suas respostas conosco. A resposta é sim e não. Nós precisamos apenas de um rei? Sim e não. O livro de Samuel nos dá essa resposta que é tão complexa, né? Ela é cheia de tons de cinza, né? Nada no livro de Samuel é preto no branco, nem Juízes foi, né? O livro nos apresenta, então, que que o nosso problema não é que simplesmente nos falta um rei, mas, na verdade, falta um rei para nós, não da maneira que talvez nós estejamos imaginando, né? Então, nós vamos agora iniciar a nossa análise propriamente dita no livro de Samuel. Então, após analisar a situação, o segundo ponto é que nós vemos Ana, nós somos introduzidos a uma personagem chamada Ana.
Logo de cara, após os Juízes terminar e ter essa grande frase de que as pessoas estavam agindo conforme seus próprios corações, nós vemos uma mulher, Ana, orando e pedindo um filho, né? Ou seja, o livro termina dizendo que nós precisamos de um rei, né? Apontando para que nós precisamos desse rei, e nós, Jefferson e mãe, que minha mãe também entrou já tem um tempo, né? Nós estamos na saga da busca pelo Messias prometido, né? Desde Gênesis, desde o capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva caem, né? Pecam, Deus promete a Eva um descendente, né? Um descendente que viria e resgataria a humanidade dos seus pecados. A partir daí, nós estamos numa busca, nosso estudo é buscando incessantemente quem será esse descendente. Nós sabemos quem é, mas nós estamos trabalhando como se estivéssemos buscando esse descendente. Então, por quê? Porque, na verdade, o leitor da Bíblia, Lohane, quando ele lê a Bíblia dessa maneira, sem um spoiler de Jesus lá no Novo Testamento, ele tem isso na cabeça. A leitura adequada seria essa, olha, toda hora o livro aponta para um descendente, para um Messias. Quem será esse Messias? E à medida dos nossos estudos, que nós fomos entendendo que Deus vai revelando mais características desse Messias, não é, Wesley? Vai dizendo que ele é um descendente que vai nascer de Eva. Depois, agora, à medida do tempo, nós percebemos que ele é um descendente que virá de Abraão, né? E a partir daí nós vemos que ele tem características. Primeiro, ele vai ser um profeta. E agora, o livro de Juízes meio que diz que esse descendente é um rei, né? Deverá ser um rei. E então nós temos agora introduzido ao livro de Samuel a primeira parte na história de Samuel é Ana orando e pedindo um filho para consagrar a Deus. E Thiago, nós vemos... Oi. Você esqueceu de sacerdote, né? Também. Já é então, isso. A figura de profeta, sacerdote e rei. Profeta por causa de Moisés, né? Rei por causa do... sacerdote também. Oi? De certa forma. Por causa de Moisés também, né? Sacerdote. Isso, sacerdote por causa de Moisés também. E na verdade, juiz também, né? Por causa de Juízes. À medida que você vai lendo, você vai percebendo que você precisa de todas essas categorias para esgotar o Messias. O ponto é esse. O Wesley aumentou as categorias agora, me lembrou, né? Mas as categorias são todas aquelas que falharam nos personagens anteriores. Ou seja, nós tivemos um patriarca, tivemos profetas, tivemos sacerdotes, tivemos reis, e nenhum deles foi o Messias. Ou seja, o Messias necessariamente precisaria atender essas categorias, né? Mas quando a gente começa Samuel, com essa ótica que você está falando, do leitor que está buscando descendente, parece que é agora, né? Eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas exatamente. Já começa falando que Ana pediu um filho, parece que é agora que vai nascer, ele vai nascer. Parece que agora nós vamos encontrar aquele que é o que virá, né? O Messias que virá. Então, Ana pede um filho, nós estamos aguardando isso. Na mente de quem está lendo dessa maneira, aguardando, né, Lohane, o Messias, ele está pensando que agora Ana orou e chegará o Messias, isso mesmo. Só que o que acontece? Ana ora pedindo esse filho, mas Eli, que era o sacerdote, né, da vez, confunde a oração de Ana com embriaguez. O que vocês acham disso? Da outra vez eu comentei sobre isso na última vez que nós passamos essa aula, né, Wesley? Mas o que vocês entendem quando Eli confunde Ana com embriaguez? Ele está bêbado? Sim, mas por que ele faz essa associação dela no templo, encostada, em meditação e oração, e ele olha para ela e acha que ela está bêbada e não orando? Nem lembro, Thiago. Sinceramente. Alguém quer tentar? Seria por causa da linguagem corporal?
Sim, é uma opção, é uma opção. Talvez a linguagem corporal, ela estando lá, mas será que ninguém orava daquela maneira? Vamos ler Talvez lá. porque... Pode falar, mãe, estou ouvindo. Não, então pode concluir aí. Então, o versículo... Oi? Eles tinham algum costume naquela época de beber o vinho? Antes de algum, sei lá, algum ritual, ou subir no monte para algum, sei lá, algum... Então, Será que ela orou em outra língua? Não, ela não expressava palavras, ela só gesticulava com a sua boca, apenas balbuciava, mas ninguém ouvia o que ela dizia. E gesticulava ali na aflição e na dor dela, ali chorando e clamando e suplicando, mas ela não se ouvia palavras da boca dela. Sim, talvez sim. por causa desta emoção, talvez por causa deste estado dela, o profeta teve ela por estar embriagada. Eu até procurei alguma coisa técnica para falar aqui, mas o texto pode ser que se aprofunde mais, de ter mais informações. Só que eu acho que, na minha opinião, né, assim, de forma bem senso comum, dá a impressão que ele era o coração mesmo gritando e, sim, sem forças mesmo para gritar, ela simplesmente esboçou dessa forma o tanto que ela queria esse filho, né? Na minha opinião. Sim, sim. A questão principal é que o problema não está em Ana. Todos nós, vocês podem falar isso de maneira aberta, e eu sei que é porque eu sou cristão também. Todos vocês já passaram por uma situação na qual vocês se pegaram chorando diante de Deus, sem palavras para poder orar. Cada cristão já passou por isso, não já? Sim, ou não? sim. Estou enganado. Vocês nunca chegaram de orar dessa maneira? Recentemente eu falei uma história. Então, isso não é um problema em Ana. O problema não reside em Ana em si. Todas as pessoas já passaram por situações assim, de orarem dessa maneira. Como que Eli não percebeu isso? Que era um momento de oração assim? Oi? Talvez ele não teve esse momento de intimidade com Deus. Então, o texto não diz isso, que ele nunca teve. Mas o texto... Talvez o que faltou, a falta de o que ele viu nela, porque talvez não tenha acontecido com ele. Não. Eu não consigo entender isso. Então, o ponto é que não é que não possa ter acontecido com ele em algum momento. O ponto central é que ele não reconhecia mais esse tipo de oração. É isso que a Bíblia está tentando trazer. Olha só o texto. Diz assim, versículo 12. Capítulo 1, 12. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada a parte de ti o vinho? Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E depois disso, no versículo 17, ele vai responder, ele lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O que está acontecendo? O que nós estamos vendo é o quadro atual de sacerdotes e ministros do Senhor em Israel. Esse quadro, ele se vê refletido no final de Juízes. Final de Juízes, nós já temos esse quadro completo. As pessoas, elas não tinham mais intimidade com o Senhor de maneira profunda, principalmente os sacerdotes, tanto que a Bíblia vai dizer que... Oi? A Bíblia vai dizer que nesse tempo, por volta desse período aqui do início do livro de Samuel, Deus não falava mais com os profetas. Por que Deus não falava? É porque ele não queria? Era porque o quadro espiritual de Israel estava doente, deficiente. Vocês entenderam isso? Entendi. Esse ponto?
Entendi que ele estava tão apático e tão afastado dos propósitos, dos desígnios de Deus para ele, daquilo que Deus o designou para fazer, ele estava Uhum. tão distante da comunhão com Deus que ele já não conseguia mesmo discernir, né? Não tinha mais o discernimento daquela situação naquele momento. Se ele chegou a julgar ela por estar embriagada, faltou-lhe então discernimento para entender, e não tinha mais o Espírito do Senhor que confirmava também, como o profeta Elias tinha, que dizia, porque mesmo que o Senhor encobrisse, mas o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, talvez, assim dizendo, poderia confirmar com ele a angústia da alma dela. E ele já não tinha mais essa sensibilidade de ouvir, de entender mais uma pessoa que estava orando ao Senhor de uma pessoa embriagada, de uma pessoa que estivesse tomada por vinho, entendeu? Assim, talvez. É isso mesmo, esse que é o ponto central é basicamente esse, mas não um quadro de Eli, simplesmente. Na verdade, a narrativa de Samuel, como o texto está iniciando, ele está apresentando uma grande introdução ao momento, né? Ele quer te introduzir a você sentir. Os autores bíblicos sempre fazem isso. No começo dos seus livros, eles querem fazer você sentir o ambiente que está permeando o livro, pelo menos o momento que está iniciando. Então, ele está falando a respeito disso. Olha só o capítulo 3 de Samuel, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Uhum. Ou seja, não mudou, não. Havia, naquele momento, naquele período, o texto está querendo trazer para vocês que Eli não estava conseguindo mais perceber o Espírito de Deus agindo na oração, né? Ou melhor, uma pessoa, vamos colocar dessa maneira, conforme o texto já nos deixa, né? Uma pessoa orando fervorosamente. Ele não conseguia perceber. E ele era o homem, o profeta, o sacerdote do Senhor, né, naquela época. Então é isso. O ponto central é que Ana, com seu coração extremamente ansioso, né, como ela mesmo diz, buscava em oração veemente esse menino que nós estamos agora contemplando e pensando, será que é o Messias prometido? Já que o quadro espiritual de Israel é bem ruim mesmo. O quadro de Israel é exatamente o mesmo quadro que termina Juízes. Nós vamos ver quão horrível está, vocês vão ver. Então, ponto 3. Deus concede Samuel a Ana, e Ana entoa um cântico exaltando a Deus e entrega o filho ao templo. Esse cântico serve para fazer um paralelo entre a situação de Israel com o coração de Ana, essa mulher fervorosa, essa mulher de Deus que tem o coração voltado para o Senhor e que ora a Deus dessa maneira. Então, como que é o coração? Como que é a mente de Ana? E é para fazer exatamente esse paralelo. Por isso que nós vamos ler o texto de Samuel, 1 Samuel 2, de 1 a 11. Alguém quer ler para mim, por favor? Posso ler? Pode ler. 2 Samuel 1, 2 Samuel 2, de 1 a 11. Vou ler. Sim, por Cântico favor. de Ana. Então orou Ana e disse: meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado
porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fortes, hoje se alugam por pão. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Do céu troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Só até aí. Só até aí. É só oração mesmo. O 11 não faz parte da oração, não. Eu vou destacar 3 versículos e a partir deles nós vamos seguir o nosso estudo. O primeiro versículo é o versículo 2, que Ana declara assim, ó: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Reparem, santo, a palavra santo é separado, nós já estudamos sobre ela, né? Separado para uso, ou seja, tem uma utilidade separada que só serve para aquela coisa em si. Então o Senhor é santo e não há outro santo como ele. Ela está destacando Deus de qualquer outro tipo de poder ou divindade. Ela está destacando Deus exatamente de tudo que existe, né? Não aí ela vai fazer o paralelo com o versículo, com o próximo próximo paralelo, que é a outra estrofe, né? Não há santo como o Senhor. Aí o paralelo é: porque não há outro além de ti. Então o Senhor é santo por causa de ser único. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. A palavra rocha, meus irmãos, ela está sempre anexada ao mesmo entendimento que nós temos quando Jesus vai falar sobre ele ser a rocha, a pedra angular, sobre uma base firme. Aqui nós podemos entender também com a própria palavra de Deus, a lei que estava que era dada a eles. Então não há rocha, ou seja, não há mandamento, não há ordem nenhuma como nosso Deus. O 3, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Isso aqui é a profecia do livro. Nós vamos ver o contraste entre 2 reis na primeira parte do livro de Samuel, 1 Samuel, que é, qual os 2 reis que nós vamos ver contrastando? Saul e Davi. Saul e Davi. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Ana estava fazendo uma certa profecia a Saul, né, que viria com todo o seu orgulho. E a última é o versículo 10, que é mais uma profecia. Versículo 10 diz: os que contendem com o Senhor são quebrantados. Os dos céus troveja contra eles. Né? O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Você sabe o que é a palavra poder destacada aqui na Bíblia? A tradução dela no hebraico? Alguém já ouviu falar disso? Você deve ter comentado na primeira aula. Já comentei da outra vez. A palavra poder é chifre. Chifre. Ela denota por causa dos animais, chifre. Os animais demonstravam seu poder através dos chifres. Oi?
Inclusive, numa tradução aqui, fala chifre. Sim, é chifre. Chifre era um símbolo de poder, principalmente dos animais, né? Eles vinham... Oi, pode... E Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Isso, a palavra é chifre, poder. Não sei se vocês já chegaram a contemplar pinturas que tem, por exemplo, Moisés, né, e os 10 mandamentos. Ele tem 2 chifres sempre. Muitas pinturas são destacadas, ele sempre tem 2 chifres, assim, chifres brilhantes. Era exatamente por causa dessa tradução, porque chifres indicava sempre poder. Você vai ver em Apocalipse vai falar sobre um ser que tinha 10 chifres. Por que ele tinha 10 chifres? Então, era a conotação de poder, ele era muito poderoso, entendeu? Esse é o ponto. E aí o final, que eu acho maravilhoso: o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E aqui vem para a questão, Laís. A questão importante aqui é a seguinte: atenção, crianças. Não havia ainda nenhuma promessa de um rei, né? Havia a promessa de um rei, não havia ainda nenhuma... eles não estavam preparando um rei ainda. Então, era mais uma vez, de maneira maravilhosa, ela estava fazendo, de certa forma, uma profecia, né? Uma profecia sobre um rei que viria. E esse rei era também ungido do Senhor. Então, ela está apontando, o Wesley, como a gente disse, né, para alguém que está vindo, que é o Messias. E o que acontece após isso? Vamos continuar agora o nosso estudo. Se vocês querem comentar... Oi, pode falar. A Raquel destacou aqui algo interessante. A oração dela lembra a oração de Maria, né? Sim. A Maria, na hora de fazer sua oração, provavelmente, segundo os estudiosos, usou a oração de Ana para fazer a sua oração. Ela usou a oração de Ana como referência para para fazer a sua oração. E isso demonstra também, irmãos, vamos ser sinceros, tá? Sejam sinceros, não precisam me responder. A oração de vocês se parece com isso diariamente? Vocês oram dessa maneira? Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor é minha rocha. Eu não tenho outro Deus além de ti. Não há outro, porque não existe outro Deus. Senhor, retira o meu orgulho e a minha arrogância. Senhor, exalte em meu coração. Agora nós sabemos quem que é o ungido e o rei, né? Quem que é o ungido e o rei? Quem é o ungido e o rei que nós estávamos esperando, que veio? O rei? O Samuel? Não. Quem é o ungido e o rei prometido que veio e morreu em nosso lugar? Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Né? Aí tá difícil, né? Então, o ungido e o rei... Fala que eu sou mãe de vocês. O ungido e o rei é Jesus. Então, nós oramos assim: exalte, Senhor, em nossos corações, Jesus. Gente, essa oração aqui, ela é forte no sentido de que ela é poderosa mesmo. Ela destaca como que nossas orações estão cada vez mais fracas, poderia dizer assim, né? E uma das coisas maravilhosas é o que o Wesley destacou. Na verdade, Wesley não, Raquel destacou, é que Maria, ao orar, leu a Bíblia e orou baseado na Bíblia. Iniciou sua oração baseada na palavra de Deus. Então vamos lá, ponto 3. Deus concede Samuel. Ana entoa o cântico, né, exaltando a Deus, e entrega seu filho ao templo, que é o final. Então o que acontece? Essa mulher, todo mundo sabe, ela sofria muito porque ela era estéril, e a sua rival, né, que era a esposa do marido dela também, ou ele tinha 2 esposas, dava à luz a muitos filhos, e ela não, né? E ela tinha filho. Não, ela tinha 2 esposas, realmente 2 esposas. Apesar de Ana era a primeira esposa, e como ela não tinha filhos, ele se casou
pôde se casar com uma segunda esposa para ter filhos, para ter a geração, né? Para gerar filhos para ele. Tá no máximo. Sim, isso mesmo. E aí, ela brigava, ela zombava de Ana. Então, Ana estava muito triste, ela queria um filho. E o que acontece? Ao receber esse filho, o que ela faz com ele? Ela entrega esse filho ao Senhor, consagra a Deus, né? Entrega ao Senhor. Pois é, o que acontece, queridos, é que ela não pediu um filho para ela, sabe? Ela não pediu um filho de maneira egoísta. O filho dela, ela entrega ao Senhor. O único filho que ela teve no começo, né? O filho que ela depois ela vai ter mais filhos, mas esse é o primeiro filho dela, que quando Deus abriu a madre dela, né? Então isso é maravilhoso. A atitude dela em entregar o filho ao templo como ao Senhor, e ainda ter o cuidado de ensiná-lo e educá-lo, porque Samuel é um menino muito educado em vista dos filhos de Eli, né? Vamos lá, o próximo ponto, então. Vocês querem comentar? Se quiserem comentar, podem falar, tá? Vamos avançando. Samuel se torna um bom auxiliar de Deus, e Deus fala com ele, né? Diferente de Eli e seus filhos. É aquilo que eu falei no capítulo 3. Deus não estava falando naquele tempo, nem através de Eli e nem através dos filhos de Eli, que eram, na verdade, maus filhos. Samuel se torna profeta, julga Israel e se torna sacerdote após os filhos de Eli morrerem, tentando usar a arca da aliança para vencer uma batalha. Então vamos explicar a história até aqui. A partir daqui, a história começa a fechar a primeira parte do livro de Samuel, para que vocês entendam a situação moral de Israel. Samuel, ele se torna auxiliar de Eli, e Deus vai e começa a falar com ele, né? Até aquela parte lá que Deus fala 3 vezes, ele não entende, né? E então ele finalmente fala para ele, vai, e quando ouvir te chamar de novo, né? Você atende e diga, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E qual foi a mensagem? A primeira mensagem que inaugurou o ministério profético de Samuel. Alguém lembra? Qual foi a mensagem que inaugurou o ministério profético de Samuel? Foi o julgamento sobre Eli e seus filhos. Julgamento sobre Eli e seus filhos. E Deus falou exatamente assim Deus falou exatamente assim com Samuel para falar para Eli. Corrige os seus filhos, senão eles vão morrer. E é isso. Que vergonha para o pai, né? Então, bom é uma boa perspectiva, que vergonha para um pai. Mas Eli não corrigiu seus filhos. Então, que vergonha para ele não corrigir os filhos. Então, que vergonha é ele, né? Você quer dizer? Sim, que vergonha. Deus tem que falar com ele. Sim. Você tá doido. Então, mas o ponto central que permeia isso é o quê? Vamos lá, vamos aprofundar a questão. Por quê, querido? Por que Deus fala isso para Eli? Será que é só Eli que tinha... Será que é só Eli que tinha filhos que... Então, aqui não dá para ligar isso. Será que é só Eli que tinha filhos desobedientes? Ou qual que era o objetivo? Ele é um sacerdote, né? Alguém quer tentar isso? Lembra? Eu acredito que por ele ser um sacerdote, todos os olhos estão voltados para ele, né? E ele, por ser sacerdote, devia ter um bom testemunho dentro da sua própria casa, né? E seus filhos deviam ter sido instruídos a como servir ao Senhor no sacerdócio, porque então os filhos de Eli seriam sucessores de Eli no ofício do sacerdócio. Então eles estavam
desonrando a Deus. Os filhos de Eli estavam desonrando a Deus. Por isso, então, Deus deu a palavra. Deus já tinha, eu acredito aqui que Deus já tinha alertado a Eli, mas Eli não deu ouvidos ao Senhor e deixou os filhos dele sem correção e continuaram sendo promíscuos. E assim vai, continuaram pecando contra Deus, né? Contra a santidade de Deus, né? Sim, o ponto principal é esse. Pode falar, o Jefferson. Então, eu acredito que ele ensinou, sabe? Ele corrigiu, ele ensinou. Tanto é que eles viraram lá sacerdotes, né, do templo lá, cuidavam das coisas, não era? Ofni e Finéias. Não é isso? Eles eram sacerdotes e iam assumir, né? Um deles ia assumir o Eu creio que eles passaram por um bom período de estudo, de ensino, só que no decorrer da caminhada eles perderam a mão, começou já a não respeitar, roubar as coisas lá do templo, pegar as melhores ofertas. Então, assim, eu acho que Deus interviu dessa forma na morte dos dois e também na morte do Eli, o fato dele ser omisso quando ele precisou ser, porque no início eu creio que ele advertiu que ele ensinou. Até com ironia, né? Eu estava conversando aquele dia, a Bíblia é uma ironia, né? Instrui seus filhos, senão eles vão morrer. E para os dias de hoje é assim também, a gente tem que instruir, mas não é só instruir quando tiver pequeno. Creio que depois de velho, não tem problema do pai instruir, bater um bom papo, ensinar o que é certo, né? Porque pode ser, todo mundo é sujeito a perder a mão e mudar a direção daquilo que foi ensinado a vida toda. Veja o que o Jefferson falou, é muito importante, porque no capítulo 2, a partir do versículo 22, diz que exatamente isso, Eli repreendia seus filhos. Como eu disse aqui no começo, o livro de Samuel, assim como os livros da Bíblia, eles não são preto e branco, não são histórias de conto de fadas da Disney, não são livros que vão tentar aplicar uma lição de eu faço isso, se eu fizer isso, exatamente isso acontece. Não é assim que a Bíblia diz. Por exemplo, instrui a criança no caminho que deve andar. Quando for velha, ela não se desviará desse caminho, né? Isso é um provérbio, certo? Uhum. E quando a gente ensina o filho no caminho que deve andar e ele, quando é velho, se desvia dele? Então, nós temos... Pode falar. Eu acho que esse ponto específico que você trouxe do livro de Provérbios, Uhum. eu acredito que se o filho desviou, na verdade é porque ele não foi instruído no caminho. Eu acho que nesse ponto ocorreu uma falsa instrução, uma instrução ilusória. Como eu vejo esse provérbio. Então, o livro de Provérbios, William, meu querido, ele tem que ser lido a partir de uma compreensão proverbial. Como é que é uma compreensão proverbial? Eles são instruções, o livro vai dizer o tempo todo, ande nesse caminho, meu filho, adquire sabedoria, mas eles não é uma garantia de que as coisas vão acontecer exatamente como o provérbio diz, sabe? E ele está dizendo que essa é a maneira correta de se fazer. É a maneira verdadeira, é a maneira bíblica a se fazer, é você instruir seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele for velho, ele não se desvie desse caminho. Só que a questão, William, é que depois, no livro de Eclesiastes, vai abordar uma... Perdão, irmãos. A luz aqui tem um problema. Deu um problema aqui na luz aqui que eu uso aqui. É o seguinte, em Eclesiastes vai abordar mais ou menos vai abordar esses nuances que a Bíblia tem, esses tons de cinza. Nem sempre, irmãos, nós vamos fazer uma coisa e essa coisa vai resultar num resultado que nós acreditamos que é o resultado. A questão é como lidar com isso. Como lidar com esses problemas?
Por exemplo, no caso de ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desviará desse caminho. Nós sabemos muito bem que você pode ensinar, de fato, a criança num caminho correto e ela se desviar. Isso acontece. O provérbio, ele te indica esse caminho certo. Mas aí, depois, a Bíblia vai te ensinar como reagir quando essas coisas acontecerem, entendeu? Tiago, mas nós temos um problema prático aí, que é a utilização disso aí que você acabou de dizer como desculpa mesmo nos casos em que não houve instrução verdadeira, como o William disse. Sim, Muitas sim. vezes, pais utilizam disso, falar, não, na verdade, o Provérbios ali não é uma promessa. Eu ensinei no caminho e, né? Só que, será que ensinou? Será que ensinou mesmo no caminho? Ou será que não, né? Para não aprofundar mais nessa questão, que não é o tema central da aula, mas então a visão do William, ela em vias práticas, essa visão é boa, porque eles costumam se utilizar como desculpa, né? De quem realmente não fez e falar, não, na verdade, era para ser assim mesmo. Eu fiz minha parte, mas eu fiz a minha parte, lavei as minhas mãos. E, às vezes, não é o caso. Não fez, de fato. Achou que fez. Sim, nós temos esses dois pontos. São 2 pontos muito bons. Que é a questão de, sim, ensinei meu filho no caminho que deve andar, mas ele se desviou. E o outro ponto que é a questão de, não ensinei meu filho no caminho que deve andar, mas eu assumo que ensinei e não ensinei. Só que aí entra várias questões, né? Que a gente, como eu disse, essa desculpa aí já parte de uma pessoa que, de fato, não está nem aí para o filho, né? Ela, na verdade, só quer tirar a culpa de sua própria carga. Ela quer usar um texto exatamente para dizer, olha, o problema não está em mim, né? Está no meu filho. E, irmãos, o que Jesus fez foi o contrário, né? O problema estava nos filhos, né? Que somos nós. E ele colocou o problema sobre ele, né? Então, essa atitude é uma atitude muito anticristã, sabe, o Wesley? Mas ela também é de cunho pessoal, né? Ela é de cunho pessoal. Você nunca vai saber se a pessoa realmente ensinou mesmo. Enfim. Vamos concentrar aqui depois para nós avançarmos. Samuel, na verdade, Eli de fato ensinava, como até o Gerson falou, ensinava seus filhos no caminho, mas os seus filhos desviaram. E nós sabemos que a questão toda é que poderia ser uma falta de ensino verdadeiro, né? E a repreensão dele poderia ser uma repreensão fraca. Mas o livro vai dizer, no versículo 22, que Eli repreendia os seus filhos. E o que acontece? Pode deixar, meu filho. O que acontece é que, então, Deus fala com Samuel e manda, numa visão, e manda Samuel avisar que ele suscitaria, né, ira contra Eli e mataria seus filhos, né? E então, logo após isso, nos próximos capítulos, acontece uma batalha, né? E Samuel já cresce, ele já começa a se tornar sacerdote, né? E julgar Israel. E pode passar para o próximo ponto, o Wesley. Então acontece uma batalha e a arca é capturada. E qual que é o contexto dessa batalha? O contexto dessa batalha é simplesmente assim. Os filisteus se acamparam contra Israel. Israel foi lá e se acampou contra os filisteus. Só que aí, o que Israel fez? Israel levou o que para a batalha? A arca do Senhor. A arca do Senhor. Certo? Certo. Aonde na Bíblia ordena que levasse a arca do Senhor para se vencer uma batalha? Não está escrito em nenhum lugar. Não, espera aí, a gente tem que fazer a análise. Vamos fazer a análise. Vocês lembram onde está escrito que deveria pegar a arca e levar a arca para a fronte de batalha para que assim se batalhasse? Não lembro, não. Lembra, não? Não lembro, não. Não lembra porque não existe isso.
não existe. Não era uma ordem. O quê? Não havia a ordem para se levar a arca para o campo de batalha. E Não tem como lembrar, né? A gente lê a Bíblia, assim, pontos Pegadinha específicos. do malandro. Pegadinha. Ô, Jefferson, desmuta seu microfone para você poder falar. Não, assim, eles estavam perdendo a batalha, né? Teve a brilhante ideia, vamos levar a Arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Quem sabe a gente consegue vencer. Exatamente. Sabe o que é isso? Isso se chama idolatria. Idolatria. O que acontece é que eles levaram a arca. Quando a arca chegou, Lana, quando a arca chegou, os filisteus começaram a gritar, e disseram assim, ai de nós, né, porque os deuses que feriram o Egito, os deuses de Israel chegaram no acampamento deles, e eles ficaram com medo, porque os israelitas estavam gritando no campo de batalha deles lá, no acampamento deles, e então todo o pessoal dos filisteus ficaram atemorizados. Eles até disseram assim, vamos morrer. Só que eles disseram assim, homens, se comportem Vamos lá, presta atenção nesse texto aqui, ó, versículo 9 do capítulo 4. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, pelejai. O que os filisteus estão dizendo? Homens, se comportem como homens. Se vocês não se comportarem, se vocês não se tornarem homens, se vocês não lutarem com todas as suas forças, eles vão nos destruir, vamos ser escravos. Então, há um paralelo. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. A presença de Deus na Arca da Aliança foi levada até o acampamento de batalha. O pessoal dos israelitas gritaram como se Deus estivesse lá. E Deus estava? A pergunta é essa. Larissa. Deus estava lá no campo de batalha? Eu não posso falar que sim, mas não posso falar que não, porque como ele habitava na arca, como é que eu vou falar que ele saiu da arca e só para não estar ali na guerra? Deus habitava na arca? Não, né? Eu vou falar. Apenas a arca estava presente. Minhas costas. Mas aí entra, ele saiu da arca para não estar ali, se ele habitava na arca, ele saiu para não estar lá na guerra? São perguntas para fazer a gente pensar a respeito de adoração, né? Gritar, admitir que a presença de Deus está ali, não necessariamente envolve a presença do Senhor estar ali. É óbvio que, de uma maneira geral, queridos, a presença do Senhor está presente em todos os lugares, mas ali, na verdade, tem um texto, né, que diz assim, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas esse texto é exatamente o contrário. E se o Senhor for contra nós? Quem será por nós? Olha só. A implicação do texto é o seguinte, a gente tem que entender que na Bíblia nada está por acaso. Tudo que está na Bíblia, cada palavra tem um significado. Porque, dessa vez, o autor, né, que é Samuel, descreveu o que os filisteus disseram. Descreveu o que os filisteus disseram, a sensação que os filisteus disseram, exatamente para descrever o ambiente do que aconteceu. Qual que é o ambiente? O ambiente é os israelitas, através da arca, acreditavam que o Deus deles estava no arraial com eles. Eles acreditavam nisso, tanto que eles levantaram voz de júbilo e gritaram e ficaram eufóricos, né, quando Hofni e Finés tirou a arca do templo e levou até lá. E olha só, vejam bem, eles não morreram por fazer isso, né? Eles não morreram por fazer isso.
Verdade. E nós vamos ver depois o porquê que eu estou falando isso mais para frente. Então eles trouxeram a arca até aquele campo de batalha, porque eles acreditavam que assim Deus seria obrigado a vencer a batalha deles. O que eles estão dizendo? Olha, Deus, nós trouxemos você até aqui, você é um objeto para nós vencermos as nossas batalhas. Senhor, o Senhor é um poder que nós vamos usar, uma arma de destruição em massa. O Senhor é uma bomba atômica. O Senhor é o que? Um guerreiro poderoso. É isso. Mas é esse o pensamento. A primeira vez nós perdemos, mas agora não. Agora nós vamos levar a nossa arma de guerra, nosso Deus. O que Deus é para eles? Uma ferramenta. Um solucionador de problemas. Isso, Deus é um solucionador de problemas. Ou seja, nós temos um problema, a guerra. Deus, nós vamos te usar para vencer a guerra. O ponto é esse. E o que os filisteus vão dizer em contraponto? Não, filisteus, na nossa força, vamos vencer. Portem-se como homens, batalhem que vocês vão vencer, para vocês não morrerem. E quem que vence essa batalha? Jesus? Não, eles. Então, presta atenção no que está acontecendo. Quem vence a batalha é os filisteus. Então, ou seja, numa perspectiva, numa leitura errada, nós acreditaríamos, então, que homens venceram Deus. Se você tiver uma perspectiva errada. Homens, por se portarem fortes, por se portarem varonilmente, por se falarem assim, serem estoicos, né? Eles eram estoicos. Vamos lá, homens, agarrem suas espadas, gritem, vão até a batalha. Isso, se portem como homens. E isso, de maneira, uma leitura pode dizer isso, né? Então, esses homens, o estoicismo deles venceu aquela batalha, né? Esse é o ponto central, meus irmãos. Hofni e Finéias são mortos na batalha. A arca é capturada e levada indevidamente pelos filisteus, e depois Eli morre também, né? Ele morre, ele cai da cadeira e morre. E a nora dele põe o nome do filho dela de Foi-se a glória de Israel. Por quê? Foi-se a glória de Israel. O nome do filho dela, ela põe esse nome. Por quê? Porque morreu no mesmo dia toda a sucessão de sacerdotes, e a arca do Senhor foi levada de fora, e representava a presença de Deus. Alguém quer comentar? Quer prestar atenção? Sendo aqui para você prestar atenção? Não. Alguém tem algum comentário sobre esse ponto? Tem alguma coisa para me acrescentar, me ajudar? Não, deixa meu corpo. Então, e agora? Qual que é a questão importante? A questão importante é um simbolismo. Que simbolismo? De fato, a arca foi capturada. De fato, a presença de Deus foi embora. Mas a presença de Deus não foi embora com a arca. Ela já tinha ido embora, de certa forma, há muito tempo. É isso que significa tudo o que está acontecendo. É Deus falando assim, a arca só foi embora porque, de fato, a minha presença não está no meio de vocês, entre aspas, né? Vocês não percebem que eu não agrado das coisas que estão acontecendo. Vocês não estão tendo uma noção de que vocês não estão me adorando, que vocês não estão me servindo da maneira adequada. Vocês estão usando a mim como uma ferramenta. Pode falar? Não sei se vai fugir muito do tema, mas não. A prova de que Deus ele não é esse caixa eletrônico que muitas das vezes a gente faz ele ser, ou pensa que está fazendo ele ser, que vai ali, né, solicita alguma coisa e beleza. Quando a Arca da Aliança ela percorre todo o caminho que ela percorreu e caiu na casa de Obed-Edom, cara, foi muito diferente a relação que ele criou ali com Deus em termos de respeito. Por mais que, assim, eu não sei se naquele período Deus já tinha extinguido isso da arca. Não tinha não, porque Davi busca ela, né? Dele não tá ali mais dentro da arca, representando, né? Ali a arca representando a glória não, a Shekinah, né? No caso, a presença de Deus. Que Obed-Edom tem um comportamento totalmente adverso de Hofni e Finéias, e por isso Deus criou-se uma relação muito boa entre ele e Obed-Edom, devido a ele temer e respeitar
tanto o Senhor, alguns historiadores que eu já li algumas coisas sobre Obed-Edom, eles falam que a arca ficou na casa, não sei se foi de Abinadab, durante um bom tempo, ficava lá no canto, né, ninguém dava atenção para ela, até que a arca Davi vai buscar ela e para na casa de Obed-Edom, devido ter aquele acidente lá com Uzá, e ele morrer. Aí, alguns historiadores falam que ele ia rastejando até a arca, por respeito a Deus. De não... fato, a arca, quando ficou lá, de fato, ela abençoou muito ele. Ele acolheu ela com muito respeito e carinho mesmo. Isso, e o texto fala que Obed-Edom clamava ao Senhor antes dela chegar lá. Uhum. E aí, assim... Olha só que maravilha o que você trouxe. Lá na Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do Nazaré, onde é que eu frequentei muito tempo, eles têm cultos familiares, sabe? Cultos familiares. Aí toda vez que o culto familiar é na casa de alguém, eles falam assim, né? Olha que alegria, hoje a arca vai pousar na minha casa. Toda vez que tem um culto lá na casa deles. Mais ou menos esse sentimento. O Senhor não habita hoje na Arca da Aliança, assim como a Arca da Aliança só era um símbolo da presença de Deus, que representava a presença de Deus, porque senão ela vira uma estátua, um ídolo, né? Não, ela representava a presença de Deus como símbolo. Só que isso é difícil de entender, porque... Desculpa te cortar, Thiago. Pode falar. No meu ponto de vista, porque no percurso que a Arca fez ali, depois que ela saiu de Israel, ela passou por várias cidades. Inclusive uma cidade que ela chegou, que eu esqueci o nome, eles tentaram abrir ela. E naquele dia morreu 50 mil pessoas, se eu não me engano. Praticamente toda a cidade. Pelo ato. Assim, por falta de respeitar aquilo que foi estabelecido por Senhor. Como que eu, consigo encaixar isso dentro do ele não estar ali na arca? A presença dele não está ali. E ela era um símbolo, né? Como é que é? Então, a ideia é a seguinte: como eles tratavam a arca, era uma imputação de... como é que eu posso explicar? Eles estavam imputando a sua própria fé na arca. Por exemplo, o pessoal acredita, sempre a Bíblia diz que a arca representava a presença de Deus. Isso é claro, a Bíblia sempre diz isso. Os filisteus também sabiam disso. Sabiam disso. Todo mundo sabia disso, porque era uma coisa. Israel já era uma tribo muito grande, muito conhecida naquela época. Então todos sabiam que a arca representava a presença de Deus. Então cada um tratou ela de acordo com o que eles acreditavam que era como eles tratavam seus próprios deuses. Olha só, nós estudamos em Josué. Tem uma parte lá que Josué tem um encontro com o anjo do Senhor, né? Antes de chegar, antes de invadir, né? Como é que é o nome da cidade? Jericó. E o que acontece? O anjo aparece lá diante dele, e o que Josué fala para o anjo? Vocês lembram o que Josué fala para o anjo? O anjo aparece lá. Alguém quer me refrescar a memória, por favor? Vocês estavam presentes na aula? Você é dos nossos ou é contra nós? Exatamente. O que Josué fala com o anjo quando o anjo chega lá? O anjo chega na categoria de um general, assim, armado, com uma roupa de guerra, uma espada. E então o Josué vira para o anjo e fala assim: você veio para nós, do nosso lado, ou você é do lado de Jericó? Aí ele falou. Aí o que o anjo fala? Nenhum dos dois. Nisso, a Larissa falou: nenhum nem outro. Eu não vim por você, Josué, e nem vim por Jericó. Eu vim na categoria de comandante do exército de Deus. Ou seja, o que o anjo estava querendo dizer com isso? Josué, eu não vim atender seus interesses, apesar de você estar indo lutar contra a cidade que nós vamos destruir. Mas eu não estou fazendo isso por causa do seu interesse. Eu estou fazendo isso por causa da glória de Deus. Nós estamos fazendo isso pela vontade de Deus. Você, Josué, que deve se alinhar aos meus interesses. Apesar dos nossos interesses estarem em comum, o seu interesse deve estar em comum comigo por mim, e não porque estamos interessados nas mesmas coisas. O ponto é esse. É que a arca aqui estava sendo usada assim como Josué imaginaria usar o anjo do Senhor, né? Para ir lá e vencer a batalha. Só que não.
Ô, Thiago, Oi, pode falar. parece que o Jefferson perguntou, foi mais sobre a literalidade de Deus Isso. habitar na arca. Isso. Sim, Porque isso. parece, né? Ele até citou alguns textos que dão a entender que Deus está literalmente habitando na arca. A presença dele está ali, porque quando eles tentam abrir, morre 50 mil e tudo. A pergunta dele foi mais nesse sentido, certo, Jefferson? Sim, certinho. Até Isso, a boa intenção de usar prova isso, né? Que ele foi decepado ao meio lá. Né? Então, Tem a questão que eu estou falando é essa atribuição. A arca, ela, de fato, a Bíblia diz que a presença do Senhor habitava na arca, mas essa presença do Senhor, a arca era um símbolo da presença do Senhor. Não necessariamente o Senhor estava dentro da arca, né? Isso não é uma... de maneira teológica, não é. Mas a questão é, quando ela chega na categoria de presença de Deus nos filisteus, os filisteus querem usar... O que os filisteus estão fazendo com a arca? Eles estão anexando o Deus de Israel ao seu panteão. Eles acreditavam que, de fato, assim como Dagon era uma estátua, né? Assim como Dagon para eles era uma estátua, um deus estátua que estava lá, eles acreditavam que a arca era o deus israelita. Então eles pegaram ele e colocaram no templo, pegaram o Deus de Israel e colocaram no templo de Dagon. Ou seja, eles acreditavam que eles estavam anexando mais um poder, porque o Dagon era usado para batalha, né? Como para batalha, cultivo. Todos os deuses das outras religiões são usados para obter coisas. Então agora eles tinham mais um deus e um deus forte. Como é que você leva para um lugar que dá a entender também isso? Quando eles colocam lá Dagon diante da arca, a estátua amanhece caída com a cabeça cortada. E aí? E quando eles abrem a arca, morrem 50 mil. E quando eles não tomam uma atitude adequada com a arca... Não dá a impressão que Deus fala assim, ó, eu tô aqui, ao mesmo tempo eu não tô. Eu tô aqui, ao mesmo tempo eu não tô. Então, o que Deus está fazendo com eles é duas coisas. A primeira coisa que nós temos que entender é que na Bíblia nunca Deus está ensinando nada tecnicamente a outras nações. Esse pessoal não aprendeu nada com a arca estando lá. Olha, a arca foi lá e foi contra os deuses deles, contra eles. Deus atacou os deuses deles, Deus deu peste a eles em certas cidades. E o que eles fizeram? Eles se arrependeram e falaram assim, Deus, nós agora reconhecemos que o Senhor é o único Deus, nos perdoe pela atitude nossa. Foi isso que eles fizeram? Não. Não, por quê? Eles não fizeram isso. Sim. Eles preferiram ficar com Dagon e mandar a arca embora. Por quê? Porque a presença de Deus era repulsiva para eles, ela causava catástrofe neles. Eles não acreditavam que essa catástrofe estava relacionada ao fato da forma com que eles tratavam a arca, e eles não quiseram se inserir na aliança com Deus. Eles preferiram expulsar a arca. Ou seja, eles imputavam a presença de Deus estar na arca e a arca como um Deus. A presença de Deus habitava corporalmente na arca? Nós sabemos que não, porque depois a arca se perde e nunca mais é encontrada. Então, o ponto é, a imputação da fé deles naquilo, Deus agiu dessa maneira, como se fosse assim, para poder mostrar para eles como que eles estavam tratando Deus, e Deus não era distinto de outros deuses, assim como a Ana orou, né? A Ana orou assim, o Senhor é santo, ou seja, separado de todos os outros deuses, e na verdade os outros deuses nem sequer existem. Então, não, a resposta é não, a Deus não habitava corporalmente na arca. A arca era uma representação da presença de Deus. Tanto que quando eles agem daquela maneira, o povo de Israel traz a arca para o campo de batalha, eles não vencem a batalha. Deus não age com a arca de acordo com o que eles imaginavam que agiria. Deus estava dizendo para eles, olha, a presença já se foi há um tempo. Mas aí, eu posso encaixar isso aí dentro do pecado que eles cometeram e da forma que eles estavam vivendo, o Ofni e Finéias e o próprio Eli por ser omisso, na hora que precisou advertir os filhos, porque quando Davi leva ela para Israel, você vê que
cara, ele se preocupou tanto, né, em trazer a arca de volta, que as coisas eu acho que andou melhor para ele também. Prova que ele quis fazer o templo, tal, Deus não deixou. Como é que Quando a gente Davi explica traz, isso? quando Davi traz a arca, na verdade ele já estava com o reino consolidado, né? Ele já estava com o reino consolidado, ele já era rei, mas ele trouxe a arca exatamente por causa do amor que ele tinha por Deus e pelo desejo de que a arca fosse restaurada de fato ao templo, que era o lugar dela, para poder cultuar. Tanto que Davi, nos seus salmos, direto vai dizer assim: eu amo a tua casa, Senhor, a casa, a tua habitação. Na verdade, é por causa disso. A arca era uma coisa muito preciosa para Israel, no sentido que ela tinha, da presença do Senhor. E então, Davi, ele tem essa preocupação enorme. Mas não necessariamente, e também a resposta também é sim, de fato, quando a arca está lá, ela abençoa, mas de fato, porque a palavra de Deus diz que ela representava a presença de Israel. E ela só foi, Mas restaurada. eu posso classificar que foi mais a questão de ser obediente e de, assim, claro que temor é imprescindível, né? Primeira coisa. E ser temente e, sei lá, e obedecer, porque não, são tratamentos diferentes com pessoas ali que teve comportamentos diferentes diante da arca, né? No caso, os dois lá, e Davi, o próprio Obed-edom, que nem era hebreu, né? Olha, quando nós vamos avançar, quando nós avançarmos, né? Agora nós já vamos encerrar a aula, né? Mas quando nós avançarmos mais para frente, para os próximos capítulos, nós vamos começar a verificar os contextos de cada situação, o Jefferson. Por exemplo, no contexto de Obed-edom, ele foi abençoado, mas qual que foi o comportamento dele em relação à arca? A arca está ligada a leis, né? A certas leis que devem ser obedecidas, principalmente na maneira de trazer ela, né? Nós vamos também trabalhar esses assuntos todos, principalmente também quando Davi vai trazer as coisas que acontecem em relação a ela. Ok? Ô, Thiago. Oi. Que a Arca da Aliança, na verdade, ela é um símbolo da Antiga Aliança, de como o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento, que era pontual, em algumas questões específicas. E isso aponta para a nova aliança, para Cristo e para o Espírito Santo, que hoje em dia já habita em todos nós diariamente, como se a Arca da Aliança representasse naquele momento essa ação da antiga aliança nesse sentido do Espírito Santo ser limitado. E hoje em dia, diferente de como era, é a nova aliança no qual o Espírito Santo já está em todos nós de forma ilimitada. Então, acho que meu ponto de vista em relação à Arca da Aliança no Antigo Testamento é no sentido literal dela ser a arca da Antiga Aliança, de como que Deus se manifestava de forma esporádica, né? E apontando para Cristo. Né? A Arca da Aliança, ela tem esse sentido exato da Antiga Aliança. Ela contém elementos da Antiga Aliança, que é as tábuas da lei, o sacerdócio, né? Ou seja, a lei, que é de fato a lei, que é os 10 mandamentos. Nela também tinha o cajado de Arão, que significava o sacerdócio, né? A necessidade de um sacerdote, e o maná, que significava o alimento, o sustento, né? Tudo aquilo que representa as nossas necessidades mais profundas, né? De vida. Então, ela tinha esse impacto de representar, de fato, a aliança de Deus com o povo nesses aspectos. Então, como que Deus se aliançou a Israel? Ele se aliançou através de uma lei, ele se aliançou através de sacerdócio, ele se aliançou através de sustento. Então, todas as coisas representavam essa aliança. Os aspectos da aliança, que são vários, né? E ela fazia essa representação também, sim. E hoje, por exemplo, a marca da aliança, de fato, é do Espírito Santo, é aquilo que Jesus disse, são o fruto do Espírito, né? Que são marcas essenciais para ver a aliança com Deus. Me parece, no contexto que o William disse, sobre
a presença de Deus na arca ser transitória. E isso a gente percebe até nos exemplos que o Jefferson deu e que você deu, né? Em certos momentos, parecia que era o próprio Deus que estava ali dentro, ou ali em cima, né? Envolvendo a arca, sendo ali realmente a própria presença de Deus. Mas em outros momentos, não. Em outros momentos, como no arraial não, no acampamento contra os filisteus, né, que os filhos de Eli levam ela, ali não, ali a arca era simplesmente um amontoado de madeira com ouro, com algumas coisas. Não havia de fato a presença de Deus ali. Então, o William falou sobre essa transitoriedade, né, ou temporariedade, ou na verdade ele falou sobre ser esporádico, né, que a presença de Deus, na verdade, estava na Arca da Aliança, ou não estava, conforme o próprio Deus queria, né? E o Jefferson levanta que em resposta à obediência, talvez, de alguns, né? De Obed-edom, de Davi, ou desobediência de outros e tudo, mas que Deus, conforme a sua soberania, a sua soberana vontade, ele escolheu para os seus desígnios eternos, em determinados momentos, estar ali na arca, fazer com que ela realmente não só representasse, mas parecia que era a própria presença de Deus ali, e em outros momentos, não. Para demonstrar mesmo que ele não estava ali completamente, e que a adoração a ele é em espírito e em verdade, que não é somente por meio de um amuleto, ele escolheu não se manifestar como presente na arca, né? Então, eu pensei sobre todos esses comentários aí, concluindo, é que foi a soberana vontade de Deus em escolher fazer ou não fazer, conforme ele queria, ensinar, ou punir, ou abençoar, né? Do jeito que ele de fato faz. Não, isso, veja bem. Foi o que eu disse em relação ao anjo. A forma com que você trata a arca, com que você tratava a arca, demonstrava a forma com que você compreendia o que as escrituras diziam sobre a arca. E a forma com que você tratava a arca, Deus reagia de maneira pessoal, como Deus é um ser pessoal. Então, por exemplo, quando a Finéias leva a arca para o centro de batalha, para usar a arca como essa arma para vencer a batalha, Deus ele não vence a batalha por ele. Deus está dizendo, pessoalmente, não que Deus estivesse ou não na arca, mas ele está reprovando aquilo, dizendo, não, vocês não estão usando a arca da maneira com que ela deveria ser usada, como o sinal santo da minha presença, que deveria estar no Santo dos Santos, entendeu? Então, a forma com que você tratava a arca, agia em relação à arca reagia, ou Deus reagia, né? Óbvio, Deus, né? Reagia de uma maneira adequada. Ele reagiu, como eu disse, com os filisteus, de uma maneira adequada a como os filisteus reagiam em relação a ele. É óbvio que Deus ele age de maneiras que nós nem esperamos que ele vai reagir, né? Nós, às vezes, esperamos que Deus vai fazer uma coisa, ele faz outra. Mas aqui, claramente, nós estamos vendo ações em relação à arca e reações em relação à arca. Quer ver um exemplo? Vamos adiantar um exemplo para a gente poder caminhar. Quando esqueci o nome dele, que morre, Uzá, quando toca a arca, morre. Por que Uzá morre quando ele toca a arca? Cara, difícil até de ter uma compreensão, no meu caso, né? Porque boa intenção eu creio que ele tinha, que ele quis segurar ela para não quebrar. Uhum. Só que assim, ele foi desobediente porque era ordem que ele não poderia tocar só os levitas. Agora, não sei dizer. Boa intenção ele teve. Agora quando nós fazemos uma análise contextual de tudo que aconteceu, quem que ficou mais perturbado pelo que aconteceu? Davi. Por que Davi foi o que ficou mais perturbado pelo que aconteceu? Vocês sabem por que ele ficou tão perturbado? Pode ser que ele tenha pensado que Deus, às vezes, estava chateado de alguma forma com ele, não queria ir daquela forma, não sei.
Era por causa da responsabilidade dele. Ele, como rei, ele tinha a responsabilidade de prover a maneira adequada ao transporte da arca. Então, basicamente, ele estava assumindo que a culpa foi praticamente dele. Porque quando a arca foi colocada sobre os carros de boi, Davi, ele dá o melhor carro de boi, né? Ele faz o melhor carro de boi, depois ele entrega bois que nunca tinham recebido peso, ou seja, ele estava querendo dar uma intenção também boa para a situação, usar da mesma maneira. Né? Oi? É o costume dos filisteus andar em carro novo, essas coisas. Isso, ele agiu igual os filisteus, mas no coração dele, ele estava fazendo uma coisa boa. Em primeiro lugar, o problema foi Davi. Davi achou que estava fazendo algo adequado a Deus. No seu coração, Davi achou que estava fazendo o melhor para Deus. Carro de boi novo, bois que nunca tiveram carga, mas essa não é a maneira que Deus estipulou como adequada. Quando Uzá vai tocar, o carro de boi quebra exatamente porque Deus queria quebrar e jogar a arca no chão para demonstrar para Davi, para todos que estavam envolvidos, todos tinham responsabilidade nisso, os levitas tinham que carregar a arca de maneira adequada, tudo tinha que ser feito de maneira adequada conforme Deus pediu. Então, quando Uzá toca na arca e Deus mata, a responsabilidade recai sobre Davi, né? Davi, ele fica extremamente perturbado e ele fica muito triste com o que aconteceu por causa da maneira inadequada, tanto que na segunda vez ele faz de maneira adequada. Todo o ritmo correto, né? Porque o que acontece? A questão é como eu disse, como você trata a arca, é como você trata a presença de Deus. E aquilo que nós respondemos naquela pergunta no grupo, vocês lembram de Caim? O que é mais importante? A fé no coração ou a boa liturgia? Os dois. Nós devemos ter um coração adequado de acordo com o que Deus ordenou na palavra com que ele quer ser adorado. A forma adequada que ele quer ser adorado. Desculpa, achei que tinha terminado, mas só fazer um comentário. Que o problema é o pecado mesmo, é a desobediência. Só a gente olhar também para Moisés, por que ele não entrou na Terra Prometida? Sim, sim. O problema são as boas intenções, né? As boas intenções malditas boas intenções. Trapo de imundície de boas intenções. Sabe por que as boas intenções são um problema, gente? As boas intenções são um problema porque elas são boas para nós. Na nossa cabeça, elas são boas. No nosso contexto, elas são boas. Só que nós nunca pensamos do ponto de perspectiva divino. Deus estabeleceu uma coisa que a maneira com que ele acha que é bom e agradável. Só que quando você pensa em algo bom de você, na sua mente, e não está adequado com Deus, isso é ruim, é mal, apesar de parecer bom a nós. Ok, gente? Alguém quer comentar? Uma outra pergunta para nós encerrarmos? Então vamos encerrar. Nós encerramos como? Nós terminamos a aula, a arca está capturada, a glória de Israel se foi, como a nora de Eli vai dizer, e nós não temos mais sacerdotes em Israel naquele momento. Apesar de nós termos Samuel, né? Mas esse é o contexto geral, certo? Certo. Eu vou estar orando e nós encerramos, então, nossa aula de hoje. Deus, nós te agradecemos e somos gratos a Ti pelas misericórdias do Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, por infinita graça, nos permitiu estudar a Tua palavra. Por misericórdia, Senhor, tem nos dado ela como um ato de graça do Senhor, realmente. E, Senhor, faz com que esse estudo, Pai, gerem frutos em nossos corações, Senhor. Esses frutos, Senhor, devem ser adequados àquilo que nós temos aprendido e para que eles possam ser frutos verdadeiros vindos do Senhor. Nós devemos reconhecê-los assim. Senhor, porque o nosso objetivo aqui ao estudar a palavra não é que nós fiquemos com a cabeça cheia de teologias boas, mas que essas teologias elas criem raízes em nossos corações, a ponto de maneira adequada nós possamos prestar um culto ao Senhor, porque conhecemos o Senhor de fato, porque temos intimidade com o Senhor
e sabemos o que o Senhor gosta, o que o Senhor requer na sua palavra, quais são os deveres que o Senhor requer de nós e aquilo que o Senhor prescreveu como um culto adequado a Ti. Dessa maneira, Senhor, nós desejamos que nós possamos amar essa forma de agir para contigo. Faça isso em meu coração e no coração de cada um dos nossos irmãos que acompanharam a aula hoje, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Amém. 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 Obrigado, obrigado a vocês. Prazer conhecê-lo, Jefferson. Prazer, Jefferson, ter você